Vamos lá, então. Se você tem aí seus 20, 30 anos, né, provavelmente você já deve ter chegado num momento da sua vida em que você olha para o lado e você vê pessoas que parecem ser absolutamente extraordinárias, são fora desse mundo, né? Fora desse mundo. Porque a pessoa ela é boa em tudo o que ela faz, em termos acadêmicos e profissionais, né? Não vou dizer o resto. Mas a pessoa ela passa em todas as provas. Ela, depois que sai da faculdade, ela arranja um emprego, daquele emprego ela já arranja outro emprego que vai pagando ainda melhor e ela vai crescendo, coisa sem parar. Quando vê, ela teve uma carreira meteórica, tipo assim, super jovem, ganhando super bem, né? Enquanto você, um Zé, né, tá para trás e está se perguntando o que essa pessoa tem que eu não tenho. E aí, quando você começa a se fazer essas perguntas, algumas pessoas que são muito mais amarguradas, e tem isso, tá? Tem isso, eu estou absolutamente convencido que é isso. Algumas pessoas que são muito amarguradas, elas começam a buscar ativamente todo tipo de justificativa que possa explicar por que algumas pessoas têm mais, né, e atingem mais do que você. E aí a gente entra numa seara muito perigosa, que é a seara de discussão política, que eu não vou entrar aqui, mas eu só vou dar um toque para você entender o meu ponto, que é as pessoas vão começar a falar assim que é por causa da desigualdade social, existem desigualdades de condições materiais, né? Existem desigualdades de condições socioafetivas, né, que é como a gente fala da medicina, e aí isso explicaria a diferença, né, de desempenho acadêmico profissional entre uma pessoa e outra. Mas, empiricamente, eu acho que até emocionalmente você que está assistindo esse vídeo sabe que isso não é verdade. É verdade que existem diferenças socioeconômicas, né, socioafetivas entre uma família e outra, né, entre uma pessoa e outra, mas não é esse o fator determinante que separa uma pessoa que tem alto desempenho, né, seja ele acadêmico ou profissional, de uma pessoa que não. Aquilo que separa é muito mais individual e muito mais subjetivo. Só que as pessoas não querem admitir isso, porque admitir isso seria fundamentalmente você começar a admitir que você tem um papel central na sua vida, no seu desempenho, né? no seu sucesso profissional. E na hora que você coloca você mesmo como centro da sua vida, como grande responsável pelo seu sucesso, você está fudido, cara. Porque de repente, todos os seus fracassos têm uma causa em comum, que é você. E dói. E dói, porque é a frustração de você perceber que você poderia ter feito muito mais se você quisesse, e se você tivesse realmente se dedicado, se você tivesse confiado que você seria capaz e se entregado de corpo e alma para aquilo, do que não. E eu digo isso um pouco da minha experiência própria e um pouco vendo, né, das pessoas com quem eu convivi desde a época do cursinho até a época da faculdade e na vida profissional também. Você vê que essas ideias de que, não, mas fulano tem um QI elevado, elas raramente são verdades. Raramente são verdades. Ou, né, não, mas é que fulano tem a vida feita, né, materialmente ele está bem. Isso é um pouco mais, né, pesado, é verdade, mas, de novo, não é o fator determinante. O fator determinante é sempre o individual. É o quanto você é capaz de entregar da sua vida, quanto você é capaz de confiar naquilo que você está fazendo, se entregar de corpo e alma para fazer aquilo bem feito. E se você fizer uma análise honesta de verdade, você vai ver que você não está entregando nem 10% daquilo que você é capaz. Eu digo isso porque eu confio plenamente em você que está assistindo, da mesma maneira que todas as vezes que eu obtive algum grau de sucesso na minha vida foi porque eu confiei de corpo e alma que ia dar certo. Mesmo sem ter condições, mesmo sem saber muito bem como que isso ia acontecer, eu só me entreguei e falei: não sei o que vai ser, deixa na mão de Deus, mas eu vou me entregar de corpo e alma para isso daqui. Os resultados a gente vê depois. Eu preciso fazer isso. E aí acontece uma coisa mágica, incrível, que é o superpoder que você ganha, que você vê as outras pessoas tendo, né, que é o poder da responsabilidade. E aí, o poder que essas pessoas exercem com a responsabilidade é o poder de executar. Porque se de repente é tudo responsabilidade sua, se de repente tudo está na sua mão, está muito fácil agora, porque depende só de você. E se depende só de você, você tem só uma coisa a fazer: levantar a bunda da cadeira, passar uma água na cara e estudar, ralar e trabalhar e construir o seu negócio, se você é um empreendedor. Ir na academia, se você é uma pessoa que está querendo perder peso.
Né? Trabalhar em cima do seu relacionamento, se você acha que ele está precisando de um pouco de trabalho. Né? Ir atrás dos seus amigos, se você acha que as pessoas não te convidam, por exemplo, uma pessoa antissocial, você está esperando as coisas caírem do teto, assim, as pessoas vão bater na sua porta falando assim, ai, Cláudio, você não quer sair de casa? Ao invés disso, se tudo depende de você, tá muito fácil. Tá muito fácil. Basta você matar no peito e falar assim, eu resolvo. E você vê na sua vida profissional, para vocês que trabalham, vocês conseguem ver o quanto isso é verdade? Porque muitas vezes as pessoas que se dão bem, e eu já falei isso aqui em alguns vídeos, não são as pessoas que têm a maior competência técnica, são as pessoas que têm a maior competência emocional, a maior competência psicológica, que é boa capacidade de você se relacionar com os outros, né? Você ter bom controle emocional, ser uma pessoa política, porque o trabalho é um jogo político. Né? Você tem os chefes, você tem as pessoas que são subordinadas. Né? E não me vem com esse papo assim, mas o trabalho é igualitário. Isso, cara, assim, não me vem encher o saco com isso nos comentários. Né? Tudo que a gente faz é político. Quer a gente queira ou não, existe sempre uma relação de poder. E uma pessoa que tem uma boa maturidade emocional sabe jogar nesse jogo. Mas o que isso tem a ver com desempenho acadêmico? Tudo. Você acha que a sua capacidade de chegar numa prova, manter a calma e repetir, porque é uma grande repetição só daquilo que você fez durante 10 meses, 11 meses ao longo do cursinho, ou às vezes anos, nos casos das pessoas que precisam passar de uma prova e levar anos para passar, como foi o meu caso. Eu levei 2 anos e meio para passar no vestibular de medicina. Era só repetir a merda que estava, né, na aula. Você já fez esse exercício, era igual. Né? No dia da aula, você está lá, você resolve com o professor e ele fala, vai cair igual. A hora que cai igual na prova, você erra. Por quê? Porque você estava com a cabeça em Marte, você estava nervoso, né? Você fica ansioso, você faz as coisas com pressa. E o que acontece? Obviamente você falha. Aí você vê aquela pessoa que passou com notão, você vê que, de repente, no simulado, ela até tirava uma nota menor do que você, mas você não passou. E ela passou. Como? Porque você não conseguiu manter seu controle emocional na hora da prova. E essa pessoa, ela também vai se dar bem profissionalmente. Por quê? Porque profissionalmente você também precisa ter controle emocional. Você também precisa saber o que você está fazendo, onde você está pisando, com quem você está conversando. Vai ter momentos de tensão. E se você não tem controle emocional, você não sobrevive a isso. E aí, você vê rapidamente, né, que até aquele grande discurso das condições materiais são diferentes, ele começa a cair por terra. Porque a pirâmide de Maslow, né, das necessidades, vai mostrar que você, uma vez que tem as suas necessidades básicas saciadas, né, você tem plenas condições de começar a passar agora para as necessidades mais subjetivas. Para algumas pessoas, a grande necessidade subjetiva é focar na aprovação, depois focar na minha carreira, e é isso. E o resto, né? Agora, o que outras pessoas fazem? E veja bem, eu não estou, né, querendo falar isso de modo condescendente, não, tá? Eu estou falando isso fazendo um grande meia-culpa. O que acontece? A maioria das pessoas não consegue fazer esse grande sacrifício, abdicar, né, do mundo. Começa a fazer 2, 3, 4, 5 projetos ao mesmo tempo. O que acontece? Você não tem estabilidade emocional porque você está tentando fazer malabarismo com a sua vida inteira. Você não sacrifica nada porque você quer ter tudo, né? Você acha que vai ficar entediado, né, com seus estudos, não sei. E aí, efetivamente, o que acontece é que você não passa. Você não tem energia para fazer a prova. Se você chega na hora da prova, você está nervoso. Perdão. Né? Isso vale para tudo. Vale para o seu trabalho também. Mas o trabalho, eu não sei o que lá. Eu não sou capaz. Você realmente tentou? Você se entregou de corpo e alma? E quando eu digo se entregar de corpo e alma, é se entregar de verdade. Quando você está num relacionamento, né, que você está num casamento, no namoro também já é assim, né? Pelo amor de Deus, assim, eu não vejo sentido. Tipo assim, todos os namoros que eu tive, eu sempre achava que ia acabar casando com a pessoa no final. Assim, e eu falava isso abertamente. Tipo, eu tô indo isso aqui porque eu acredito que, caralho, a gente vai chegar em algum lugar, entendeu? Não faz sentido eu estar fazendo um test drive, cara. Né? E eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada, assim com a minha esposa também, foi a mesma coisa. Eu falei assim, não, isso é pra gente ficar junto, e ela também falou isso. Foi assim que a gente decidiu que a gente ia casar, né? Você tem que entrar de cabeça no relacionamento. Não dá para você achar que você, né, vai entrar aqui meia boca e você vai ir testar com outras pessoas também, que é o que a maioria das pessoas fazem. Né? No Brasil existe a cultura do ficar. Né? E, obviamente, aí as pessoas se perguntam por que não deu certo o relacionamento. Claro, cara, você estava testando com várias pessoas ao mesmo tempo, você não se entregou de corpo e alma.
Isso significa que você tem que fazer love bombing com a pessoa, né? Tipo, pegar, você acabou de conhecer ela e aí de repente você fala assim que já vai casar, né? Eu não recomendo. Apesar de eu ter feito isso, eu sei que não é recomendável. Mas eu quero dizer que você tem que ter um certo grau de compromisso verdadeiro com aquilo que você faz, com os seus relacionamentos, com as pessoas com quem você convive, né? E isso é a mesma coisa para a prova, para o seu, né, para a sua profissão. Essa é a diferença fundamental entre uma pessoa que passa e uma pessoa que não passa. Essa é a diferença fundamental entre uma pessoa que chega à aprovação, né, que constrói a carreira que ela quer e a pessoa que não. As pessoas estão muito mais interessadas em ficar vendo a vida dos outros no Instagram, no TikTok. Né? Você quer ver a vida de todo mundo, você quer a vida de todo mundo, menos a sua. Né? Você olha a vida dos outros e fala, que inveja, fulano está na Europa, fulano está no Brasil, mas está ganhando muito dinheiro, ou fulano está na profissão assim. Você quer a vida de todo mundo, mas você não quer a sua. Você não vê o quanto aquela pessoa que está na Europa se fudeu, se ela está com dívida ou não. Você não vê que aquela pessoa que está no Brasil, que de repente passou num concurso público alto cargo, quanto será que ela gastou de tempo e energia para chegar ali? Ou você acha que foi assim de verdade? Quanto que ela sacrificou? Quantas noites mal dormidas? Né? Quantos finais de semana que ela deixou de curtir? Viagem que deixou de fazer por causa daquilo? Não. Você quer a vida daquela pessoa pronta. Eu quero ser auditor fiscal também. Quanto que ela vendeu da própria alma para isso? Porque não se engane. Tá? Você sempre acaba vendendo uma parte da sua alma. Tipo, pode ser um pouco mais barato, um pouco mais caro, assim, mas você se vende de alguma maneira. Né? A diferença é que algumas pessoas estão dispostas a pagar um preço bem caro. E como eu já falei em outros vídeos, quase que invariavelmente, o mundo te paga muito bem se você está disposto a vender o seu tempo, o seu carinho, a sua dedicação, sabe, o seu foco. Né? Se você está disposto a se entregar de boa vontade para aquilo que você faz. Todas essas questões materiais, socioafetivas, elas começam a se tornar secundárias, porque uma pessoa ela começa a se adaptar dentro da própria realidade. Então veja bem, o que eu estou falando é que não é que é mentira que existe desigualdade social, não é que é mentira que algumas pessoas, elas estão muito melhor de vida em termos materiais e ela chega em casa e tem casa, comida e roupa lavada. É verdade isso. É tudo verdade. Mas para além disso, não tem como, cara. A pessoa tem que sentar a bunda na cadeira e se dedicar para trabalhar. Ela não cai assim do céu. E quando cai, acredite em mim, não dura. Não dura. Por quê? Porque a pessoa não desenvolveu as características necessárias para conseguir manter aquilo. Então é a história de alguém que herda a empresa do pai e nunca trabalhou na empresa. Ele não tem capacidade de gestão, não tem noção de economia, não tem noção de administração, de fluxo de caixa, não sabe lidar com equipe, não sabe, né, liderar, que é uma característica assim, extremamente rara. E aí acontece que em uma geração, aquilo que levou 2, 3 gerações para ser construído, em uma geração vai à falência quando aquilo cai no teto, do teto. Né? Eu já usei essa figura de linguagem aqui em outro momento, mas eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que tem muitas pessoas que me seguem por causa de medicina, né? Querem fazer medicina, mas tem outras pessoas que não, né? Tem muita gente de concurso público, tem muito advogado, eu sei que tem muitos cientistas da computação aqui, né? Muito programador, e tem pessoas que estão querendo chegar nesse estágio, estão querendo passar para um próximo estágio. Então fica aqui minha grande pergunta e eu vou encerrar o vídeo com isso. Tá? Vamos dizer que hoje, se você hoje tivesse uma lâmpada mágica que você esfrega, sai o gênio, né? E aí o gênio fala assim, olha, você pode fazer um pedido aí, você me liberou, faz um pedido aí, cara. E aí o seu pedido fosse assim, eu quero me tornar tal, eu quero, sei lá, médico. Né? As pessoas falam assim, eu quero me tornar médico. Se você fosse hoje se tornar médico, se você fosse hoje se tornar auditor fiscal, fosse hoje se tornar promotor da justiça, você ia ter condições de manter isso? Eu digo com tranquilidade, meu irmão, minha irmã, eu digo com tranquilidade, velho. Se alguém me virasse e falasse hoje você pode ser cirurgião plástico, eu ia ter condições de manter isso? Não. Não ia. Não ia. É com muita dor que eu digo isso. Eu fico muito frustrado quando eu penso a respeito disso, mas eu não ia ter nenhuma condição. Eu quero muito ser um grande cirurgião plástico, não porque me interessa a estética, mas eu sempre gostei de reconstrução de nervos periféricos. Só que eu sei que para eu chegar no nível de ser capaz de manter uma clínica, ser capaz de operar, ser capaz de lidar com situações de alto estresse, ser capaz de gerenciar um time, uma equipe, ser capaz de liderar dentro de um hospital,
eu tenho que me desenvolver muito ainda, cara, mas muito, 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 muito. Eu tô tão longe, que me dá vergonha, às vezes até, de pensar na minha insuficiência e na minha pretensão de querer ser um cirurgião plástico. Eu não estou dizendo que eu desmereço isso, mas eu tenho a noção de que eu ainda estou distante. Eu tenho que mudar muito, eu tenho que amadurecer muito. E eu vejo essas pessoas, e eu vejo que elas têm as características que eu gostaria de ter, e aí eu não fico com inveja. Eu não fico com inveja, cara. Mas eu olho para essas pessoas com admiração. Eu olho para essas pessoas pensando, eu quero ser que nem esse cara um dia. Por sorte, eu tenho bons amigos assim. Eu tenho muita sorte de ter bons amigos assim. São pessoas que são extraordinárias em termos acadêmicos, né? Grandes médicos, né? Para quem eu olho e penso, olha o foco dessa pessoa, olha a capacidade que ela tem de se centrar em um objetivo e seguir ele até o final. Que eu não tenho, mas eu gostaria de ter. Então eu vou usar isso como inspiração. Ao invés de ficar culpando todo mundo e todas as coisas em volta de mim. Ah, mas é culpa da minha esposa. Ah, mas é o meu trabalho que toma tempo. Ah, mas é isso daqui. Ah, mas é a academia, não sei o quê. Ah, mas tudo isso é verdade, ok. Considerando que tudo isso é verdade, o que eu tenho que fazer? Tenho que sentar a bunda na cadeira, estudar e dar o meu melhor. E não ficar colocando a culpa nos outros. Parar de pensar muito e só executar. Para pensar você agora. Me responde aqui nos comentários, enfim. A culpa é dos outros, é da sua família, das suas condições materiais, socioafetivas? Ou é você que ainda não decidiu que você ainda precisa desenvolver as características, a personalidade, o caráter daquela pessoa que você quer ser? Porque ela está lá, ela está ali dentro, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei muito bonita e sempre ficou na minha cabeça, assim, que o homem ele tem que sofrer enquanto ele estiver crescendo, enquanto ele estiver amadurecendo, porque ele é ao mesmo tempo o mármore e o escultor. E aí é uma figura de um homem se esculpindo para fora do mármore, né? Em que ele está tirando os excessos, assim. Você tem um cinzel, ele está se batendo ali para tirar os excessos. Você está perdendo partes de você para você chegar na sua forma perfeita e completa, como se fosse o Davi do Michelangelo. Então é tipo isso. Imagina que dentro de você tem um Davi do Michelangelo, né? Só que você é ao mesmo tempo o Davi do Michelangelo e o Michelangelo. E você precisa tirar esses excessos de você para chegar na sua forma perfeita, na sua arte divina. O que será que dentro de você precisa perder? Para pensar um pouquinho.